Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos assistir agora esta história preciosa. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Lorena, tenho 32 anos. Estou casada há 2 anos e tive um filho, mas está longe de ser uma vida feliz. Meu marido, Mike, não ajuda em nada com o cuidado da criança ou mesmo com as tarefas domésticas. Atualmente estou de licença maternidade, então eu administro sozinha tanto o cuidado da criança quanto as tarefas domésticas. Mas minha licença maternidade está prestes a acabar em cerca de 3 meses. Se eu voltar a trabalhar assim, posso simplesmente desmoronar de tanto trabalho. Eu pedi repetidamente ajuda a Mike com o cuidado da criança e as tarefas domésticas, mas ele age como se não fosse da conta dele, e insiste que eu devo fazer tudo sozinha. A falta de preocupação do meu marido, que nem se importa que estou exausta, me deixou cada vez mais ansiosa sobre nosso futuro. Mike e eu costumávamos trabalhar na mesma empresa, na mesma área. Quando fui transferida, ele tinha apenas 2 anos a mais, mas eu admirava Mike, meu chefe brilhante e confiante. Enquanto trabalhávamos juntos, percebi que estava cada vez mais atraída por ele, e parecia que ele sentia o mesmo, já que confessou seus sentimentos, e começamos a namorar. Nosso relacionamento foi bem, e eventualmente nos casamos. Mas após o casamento, comecei a me sentir desconfortável com a atitude e ações de Mike. Coisas que não me incomodavam durante nossa fase de namoro começaram a me incomodar. Mike frequentemente se priorizava sem considerar eu. Costumava manter contato regular, me levava para jantar e me dava presentes. Eu me sentia bem cuidada. Mas depois de casarmos, sua atitude para comigo pareceu se tornar mais casual. Morar juntos deixou isso ainda mais claro. Não tínhamos morado juntos antes de nos casarmos, e eu lamentei não ter feito isso. Eu pensei que poderíamos resolver os problemas por meio de discussão, mas isso foi muito otimista. Eu tinha ouvido histórias sobre a vida matrimonial dos meus pais e da minha irmã, que já era casada e tinha filhos. Eu acreditava que o casamento era sobre se ajudar mutuamente. No entanto, Mike não queria me ajudar, nem mesmo quando eu estava em apuros. Inicialmente, dividíamos as tarefas domésticas, já que ambos trabalhávamos, mas ele gradualmente começou a arranjar desculpas para me passar as responsabilidades. Eu sabia que o trabalho dele era difícil, e no começo, eu ficava feliz em ser dependida. Mas agora, quando eu recuso, ele reclama, dizendo, estou mais cansado que você. Eu ganho mais. Como esposa, você deveria fazer o serviço doméstico. Sabendo que eu também trabalho, ele começou a insistir que o trabalho doméstico é coisa de mulher. Ele também começou a priorizar sair com amigos ou seus hobbies, em vez de planos comigo. Eu esperava que as coisas mudassem quando tivéssemos um filho, mas mesmo quando eu estava grávida e não conseguia me mover por causa de enjoos matinais, ele não mostrava preocupação. Sério? Você provavelmente está só fingindo estar doente, não seja preguiçosa, ele disse friamente, saindo para comer sozinho porque eu não tinha preparado nada. Ele nem mesmo visitou o hospital quando fui internada para dar à luz. Quando liguei, ele desligou rapidamente, dizendo que tinha uma festa para ir. Fiquei no hospital por 3 dias, mas quando voltei para casa com nosso filho, ele reclamou da minha estadia no hospital. Dar à luz é só dar à luz. Você está exagerando ao ficar no hospital por 3 dias. Não relaxe nas tarefas domésticas a partir de agora. Eu sentia dor de cabeça tentando entender por que ele pensaria assim. O conforto dele é mais importante do que o nosso filho. Desapontada com Mike, decidi que não deveria mais esperar nada dele, especialmente depois que ele reclamou mais sobre o nascimento de nosso filho do que comemorá-lo. Depois disso, cuidei do nosso filho durante minha licença maternidade, mas Mike parecia desinteressado em nosso bebê. Ei, você é pai agora? Você poderia cuidar um pouco da criança? Eu perguntei a ele. Apesar dos meus pedidos, Mike continuou saindo e se envolvendo em seus hobbies, mostrando nenhum interesse em se envolver com nosso filho. Sério? Eu estive trabalhando e acabei de voltar. E agora você está tentando jogar o cuidado da criança em cima de mim? Retrucou ele,
até mesmo usando protetores auriculares para ignorar o choro do bebê enquanto ele se divertia jogando ou lendo. Ele nem mesmo ajudava com as tarefas domésticas. Tudo o que fazia era exigir trabalho doméstico perfeito e argumentar que o cuidado com a criança era trabalho da mãe. Parecia que Mike achava que não precisava fazer nada em casa, sem consciência tanto como marido quanto como pai. Mesmo que eu estivesse privada de sono por causa do cuidado com a criança, com mulheres e completamente exausta, Mike parecia alheio. Ele sempre dizia que não conseguia relaxar em casa e saía nos dias de folga. A última vez que me lembro de sair despreocupada como Mike, provavelmente foi na nossa lua de mel. Apesar de casado, Mike ainda agia como se fosse solteiro. Vamos lá, só porque você não sai de casa não significa que não pode se cuidar. Você está terrível. Ele até começou a zombar da minha aparência. Ele costumava ser considerado e gentil com minha saúde durante nossa fase de namoro, mas agora ele não se importava mais. Irritada com Mike por me jogar tudo em cima e fazer o que bem entendia, eu estava tão cansada que nem conseguia expressar minha raiva. Se você pensa assim, por que não ajuda mais em casa? Retruquei cansada, mas ele só me culpou, dizendo que era minha culpa. Eu achava que ele era maravilhoso quando namorávamos, mas nunca imaginei que ele pudesse ser assim. Olhando para trás, o Mike que eu admirava agora parecia ter escondido seu egoísmo. Ainda assim, como estávamos casados, eu queria que Mike fosse um pai adequado. Esperando por isso, continuei aconselhando, mas meu coração se cansou quando Mike não mostrou disposição para mudar seus hábitos. Então, um dia, Mike disse que ia sair para brincar com os amigos porque era seu dia de folga. Estarei em casa para o jantar. Não relaxe, ele disse, ignorando meu estado exausto. Se você diz isso, então também deveria ajudar com a casa. Não me faça repetir, é irritante. Mesmo dizendo a ele que estava cuidando incessantemente da criança, ele só disse, não seja mimada, você está de licença maternidade. Resignada a mais um dia assim, fui absorvida pelo cuidado da criança e pelas tarefas domésticas. À noite, Mike voltou para casa. Naquele momento, eu havia acabado de conseguir fazer nosso filho dormir e estava descansando, exausta da privação crônica de sono e da fadiga do cuidado da criança. Acabei adormecendo perto do nosso filho. Foi quando ouvi os gritos de Mike. Ei, por que está relaxando? O jantar ainda não está pronto. Suas palavras, vindas de alguém que acabara de aproveitar o tempo livre, eram a última coisa que eu queria ouvir. A raiva cresceu dentro de mim, mas o cansaço e o sono venceram, e eu não retruquei. Mais preocupante ainda era que os gritos de Mike poderiam acordar o bebê. Baixe o tom, por favor, o bebê vai acordar. Eu acabei de conseguir fazê-lo dormir, mas minhas palavras não tiveram efeito, já que Mike sempre me culpava, mesmo quando nosso bebê estava chorando alto. Em vez disso, meu aviso só o deixou mais furioso. Você mudou desde que nos casamos? Está me zoando. Mike reclamou, aparentemente descontente por eu priorizar nosso filho sobre ele. Para mim, isso era óbvio. Como agora éramos pais, o problema é que eu achava que era Mike, que não havia mudado desde antes do nosso casamento e não tinha abraçado totalmente a paternidade. Claro, eu vou priorizar a criança, é seu filho também. Por que você não está mais interessado? Retruquei, minha irritação crescendo. Me divorcie agora? Estou cansado dessa vida centrada na criança. Tudo bem, mas não se arrependa disso, concordei sem hesitação. Cansada de uma vida onde ter um marido significava ser culpada em vez de ajudada. Sim, Mike parecia satisfeito por eu concordar com o divórcio, mas certamente não aconteceria como ele imaginava. Então saia logo da minha casa, ele disse com um sorriso sarcástico, provavelmente pensando que eu ficaria preocupada ou que imploraria para reconsiderar. Ele talvez tenha pensado que eu voltaria, pedindo para revogar o divórcio, acreditando que eu me arrependeria disso no futuro. Rapidamente empacotei minhas coisas e saí silenciosamente de casa. 3 dias depois de sair, encontrei um sentimento de alívio em uma vida sem Mike. Cuidar da criança ainda era difícil, mas a presença dele tinha sido uma fonte de estresse. Durante esse período de calma, Mike me ligou. Ei,
você causou um grande problema aqui, assuma a responsabilidade, ele gritou. Qual é a pressa? Respondi calmamente, agora mais irritada. Mike desabafou sobre o que aconteceu desde que eu saí. Mike estava tendo um caso com a ex-namorada da época do colégio, Sarah, na mesma empresa, e isso foi descoberto, levando à condenação dos colegas. Seu trabalho estava sofrendo por causa disso, e Sarah até o tinha deixado. Além disso, o marido de Sarah estava ameaçando exigir pensão alimentícia pelo caso. Como resultado, Sarah, que não querendo pagar pensão, culpou o caso pelo Mike e se fez de vítima. Nós dois íamos nos divorciar e casar um com o outro, felizmente. Isso é tudo culpa sua. Mike me culpou em um acesso de raiva equivocada. E exposta ao surto de Mike, senti mais surpresa do que raiva por ter sido traída e permaneci calma. Eu sabia sobre Sarah, ex-namorada do Mike, desde que estávamos namorando. Embora trabalhássemos na mesma empresa, estávamos em departamentos diferentes, então eu só a via de longe e nunca falei com ela. No entanto, Mike frequentemente mencionava que nunca esperava se reunir com ela na empresa. Além disso, eu realmente sabia do caso do Mike com a Sarah desde o início. O motivo era que o marido de Sarah, David, era um amigo meu. David e eu éramos próximos desde o ensino fundamental, frequentemente brincando juntos com outras crianças. Perdemos o contato depois de mudarmos de escola, mas nos reconectamos na faculdade e reconstruímos nossa amizade. Quando David me disse que ia se casar com a Sarah, fiquei surpresa e compartilhei a notícia com Mike. Lembro-me de ter contado isso a ele enquanto estávamos relaxando na sala, mas Mike, absorto na TV, provavelmente esqueceu. Foi durante o momento em que eu estava exausta por cuidar sozinha da criança que David entrou em contato comigo, me informando sobre o caso do Mike. Não estávamos em contato regular desde que nos casamos, então foi uma surpresa quando ele ligou. David perguntou sobre minha situação atual de maneira hesitante. Acabei de ter um bebê, mas meu marido mal participa do cuidado com a criança. Que eu disse perplexa, enquanto expressava inadvertidamente meu cansaço e decepção com Mike. Sentindo minha fadiga e resignação, David revelou o caso de maneira hesitante. É difícil dizer, mas minha esposa tem me traído, e depois de investigar um pouco, descobri que é com seu marido, o Mike. Fui informada sobre o caso do Mike pela primeira vez, mas em vez de choque, senti um senso de compreensão, e meu coração permaneceu calmo. Mike, que não mostrava interesse em nosso filho e não tinha qualquer intenção de proteger nossa família, não me surpreenderia traindo. Na verdade, eu pensei silenciosamente sobre minha falta de julgamento. Vejo agora que você menciona, faz sentido, respondi, inabalada, e agradeci a David por me informar. Até então, eu havia me sentido obrigada a tentar consertar as coisas com o Mike, já que estávamos casados apesar de seu terrível comportamento como marido. Mas sabendo sobre o caso, percebi que não precisava mais lutar com esse conflito. David então pediu minha ajuda para reunir evidências do caso. Ele queria reunir provas sólidas para encurralá-los além de qualquer negação. Sentindo raiva pelo Mike, concordei com o plano do David e decidi cooperar, apesar de ter minhas reservas. Como posso ajudar a reunir evidências? Não consigo me movimentar muito com um bebê e expressei minhas preocupações considerando a necessidade de continuar com o cuidado da criança e as tarefas domésticas sem despertar a suspeita do Mike. Com meu cansaço recente, eu me perguntava se havia algo que eu pudesse fazer. Vamos lidar com os procedimentos necessários. Seria útil se você pudesse apenas compartilhar comportamentos ou padrões habituais do Mike. Após discutir, decidimos dividir as despesas da investigação e que eu informaria a ele as idas e vindas do Mike. Então agora, ouvindo que o Mike estava em apuros, só pude pensar que era mérito dele. Só para você saber, também vou exigir pensão alimentícia de você e de sua amante, retorqui calmamente ao Mike, que havia admitido descaradamente seu caso. Ok. Não, é só suspeita, não há nada real sobre isso. Mike tentou recuar, aparentemente tentando se acalmar depois das minhas palavras. Você esqueceu o que acabou de dizer? Você admitiu ter um caso, e temos evidências. Eu respondi, consternada com o argumento incoerente do Mike.
O quê? Você gravou essa ligação? Mike entrou em pânico, imaginando se essa ligação se tornaria uma evidência, mas eu não havia gravado essa ligação. Quando disse a ele isso, Mike pareceu aliviado e começou a ficar na defensiva, seu tom se tornando triunfante. Não é minha culpa, você é errada, tentando me empurrar o cuidado da criança e as tarefas domésticas quando estou cansado do trabalho. Mike tentou me pintar como a vilã. Eu tinha buscado um apoio conjugal adequado do Mike desde que nos tornamos um casal, mas ele claramente não gostava disso. Talvez Mike simplesmente não fosse adequado para o casamento. Esse pensamento me deixou cansada e quase pronta para suspirar pela minha própria falta de julgamento. No entanto, seu abuso verbal continuou sem parar. É toda sua culpa que eu tenha sofrido tanto. Me divorcie e me dê pensão alimentícia. Mike começou a exigir, afirmando que a miséria no casamento foi culpa minha e que ele deveria receber pensão alimentícia. Neste ponto, eu só queria resolver o divórcio o mais rápido possível. Discutir de um lado para o outro com Mike estava se tornando muito cansativo. Então me envie os papéis de divórcio preenchidos. Assim que o fizer, eu os levarei para o escritório. Eu disse, querendo estar pronta para o divórcio a qualquer momento, embora os procedimentos de pensão alimentícia não fossem urgentes. Quando pedi para o Mike enviar os papéis do divórcio pelo correio, ele pareceu confuso. O quê? Onde você está agora? Estou na casa dos meus pais. Era óbvio que o único lugar para onde eu poderia ir com um bebê seria a casa dos meus pais. Perguntando onde mais eu iria, eu respondi. Para minha surpresa, Mike ficou ainda mais irritado ao saber que eu estava na casa dos meus pais. Na casa dos seus pais? Então seus pais vão ficar sabendo do divórcio, ele exclamou, provavelmente preocupado com sua reputação, especialmente porque seu caso no trabalho já tinha causado problemas. Ele claramente se preocupava com as aparências, especialmente porque seu caso tinha sido exposto no trabalho e estava causando problemas. Isso me deixou ainda mais desesperada, ao pensar que se ele estava tão preocupado em isso se tornar público, ele não deveria ter tido um caso em primeiro lugar. Se você acha que não fez nada de errado, não há problema, certo? Não quero prolongar o processo de divórcio. Vamos ter uma discussão adequada com ambos os nossos pais presentes. Eu não queria continuar enfrentando Mike, que estava irracionalmente irritado e incomunicável. Para evitar futuras reclamações ou acusações, sugeri ter uma discussão com ambos os conjuntos de pais presentes como testemunhas. Por que temos que passar por todo esse trabalho? Claro, Mike era contra. Bem, já que tenho evidências do seu caso, vou garantir pedir pensão alimentícia e pensão para a criança. Ok. Não tenho dinheiro para te dar. Pensão para a criança é só uma desculpa para você viver confortavelmente. Não vou pagar um centavo. Mike se recusou a reconhecer seu erro e estava decidido a não perder nenhum dinheiro, insistindo que me faria pagar pensão alimentícia em qualquer acordo. Isso levou à decisão de ter uma discussão com ambos os nossos pais envolvidos. No dia da discussão, deixei nosso filho com a minha irmã e fui para a casa dos meus sogros. Mike provavelmente contou mentiras para os pais dele para se retratar como a vítima. Antecipando isso, me preparei efetivamente para transmitir os fatos. Enquanto nos sentávamos, Mike previsivelmente começou a se fazer de vítima. Não aguento mais esse casamento. Chego em casa do trabalho, e você joga todo o cuidado da criança e as tarefas domésticas em cima de mim, e para completar, você esteve me traindo. Mike afirmou apaixonadamente, como se quisesse enfatizar o quão mentalmente desgastante tinha sido. Eu não pude deixar de ficar impressionada com a audácia dele. Afinal, era o Mike que relaxava em casa enquanto empurrava todo o cuidado da criança e as tarefas domésticas para mim, inclusive negligenciando a família para sair e se divertir. Sua atuação era tão convincente, qualquer pessoa sem conhecimento da verdade poderia ter sido facilmente enganada. Mas essa não é a história que ouvi da nossa filha. Você realmente era quem fazia todo o cuidado da criança e as tarefas domésticas. A apresentação do Mike como a vítima deixou meu pai perplexo e buscando confirmação. Sim, é verdade.
E quando pedi ajuda porque estava cansado, ela reclamou. Muitas vezes me perguntei sobre o caráter dela. Mike continuou, aproveitando a oportunidade para criticar minha suposta má atitude. Mas na realidade, era o Mike quem reclamava do meu cuidado tanto da criança quanto das tarefas domésticas. Ouvindo distorcer a verdade tão descaradamente, eu fiquei em silêncio depois que Mike terminou de dizer o que queria. O clima ficou desconfortavelmente tenso. Foi então que decidi revidar, tirando um gravador de voz. Então, por favor, ouçam isso primeiro. Eu reproduzi a gravação que capturava a nossa vida diária. Nela, Mike podia ser ouvido usando linguagem grosseira comigo quando pedia ajuda, e dizendo que o cuidado da criança e as tarefas domésticas eram responsabilidade da mulher. Ok. Ei, pare com isso. Mike entrou em pânico, mas meus sogros o seguraram. Então apresentei fotos como evidência da infidelidade do Mike. Elas mostravam Mike e Sarah de braços dados em situações que claramente não eram apenas amigáveis. O que é isso? Você tirou essas fotos secretamente? Mike, com o rosto vermelho de raiva, bateu com um punho na mesa e se levantou. Então você admite o caso? Eu retorqui rapidamente a acusação do Mike de ter tirado fotos secretamente. Surpreso com minha resposta, Mike começou apressadamente a inventar desculpas. Não é assim. Essas fotos não são reais. Você deve tê-las fabricado para se adequar à sua narrativa. Apesar de ser repreendido pelos pais, Mike se recusou a admitir sua infidelidade, continuando a murmurar desculpas. Você sempre foi habilidoso em inventar desculpas, Mike. Você tem empurrado toda a responsabilidade pela criança e pela casa para Lorena, e você não tem feito sua parte. Parecia que meus sogros tinham percebido as mentiras de Mike. Fazia sentido porque eles tinham ficado quietos e ouvido atentamente todo esse tempo. No entanto, Mike, ainda não disposto a aceitar a derrota, continuou a murmurar desculpas, apesar de ser repreendido pelos pais. Vendo seu comportamento, decidi reproduzir outra gravação. Nela, Mike e Sarah podiam ser ouvidos falando mal de mim e do David, discutindo seus planos de se divorciar e casar novamente. Casei com um homem rico que me ouve, mas prefiro você, Mike. David é só um cara chato. Minha esposa está sempre reclamando, e ela não se importa comigo. Nunca deveria ter me casado com ela, e o Mike zombando. Seus pais, ouvindo isso, olharam para Mike com raiva nos olhos. Como você pôde fazer isso tendo uma família? Mike, intimidado pela presença imponente de seu pai, recuou com um gemido. Meu sogro era policial e tinha uma constituição física forte, o que acrescentava um tom imponente à sua voz e postura irritada. Dado sua profissão, ele tinha uma aversão forte à desonestidade. Dessa vez, ele parecia particularmente furioso. Desesperado para escapar da presença intimidadora do meu sogro, Mike se virou para mim, buscando apoio. Eu entendo, eu estava errado. A partir de agora, não vou mais empurrar a responsabilidade pela criança e pela casa para você, e não vou trair. Por favor, Lorena, minha querida, me perdoe. Mike disse que queria recomeçar, mas é claro que eu não podia acreditar em tais palavras. Suspirei e disse a Mike, você frequentemente disse que eu mudei desde que nos casamos, mas quando nos tornamos um casal, eu queria que nos ajudássemos. Além disso, é normal os pais priorizarem seu filho quando tem um. Eu expliquei a ele de forma simples o quanto tinha sido difícil para mim cuidar da criança e das tarefas domésticas sozinha, e como eu não poderia continuar com alguém que não tinha responsabilidade parental. Eu vou mudar meu comportamento a partir de agora, disse Mike desesperadamente, lágrimas nos olhos, olhando para mim como se implorasse por perdão. Com lágrimas nos olhos, suspirei silenciosamente e olhei diretamente para Mike enquanto dizia: sim, então, vamos nos divorciar. Ok. Por quê? Mike parecia surpreso, pois provavelmente nunca esperava que eu considerasse o divórcio. Com base nos avisos que dei durante nosso casamento, ele deve ter tido uma visão bastante otimista, achando que eu ainda queria estar com ele.
Além disso, mesmo que ele parecesse arrependido agora, eu sabia que ele apenas repetiria os mesmos erros. Apesar dos meus inúmeros pedidos no passado, Mike sempre os ignorou e me culpou. Neste ponto, eu havia perdido toda a confiança em Mike. Por quê? Ainda te amo, não é? Não concordarei com o divórcio, protestou Mike. Mas todos presentes o condenaram silenciosamente. Depois de machucar nossa querida filha assim, você acha que vamos te perdoar? Não vamos confiar ela a alguém que não vai protegê-la. Não teremos mais nada a ver com você. Meus pais falaram calmamente, mas suas palavras estavam cheias não apenas de raiva, mas também de decepção. Na verdade, eu coloquei a ligação com Mike no viva voz antes de responder. Apesar de ter pedido aos meus pais para não intervirem, ao ouvir as acusações e o tom de culpa de Mike, meus pais ficaram furiosos e estavam decididos a não perdoá-lo. Como meus pais também eram um casal que trabalhava e compartilhava a responsabilidade de cuidar da criança e das tarefas domésticas, eles pareciam desprezar Mike ainda mais por empurrar todas as responsabilidades domésticas para mim. Mesmo assim, Mike tentou se apegar a nós, o que só alimentou a raiva do meu sogro. Seguindo a orientação da minha sogra, saímos da casa dos meus sogros. Sinto muito de verdade, embora um pedido de desculpas não possa compensar tudo. Lorena, ele te causou muitos problemas, minha sogra disse com um senso de remorso. Ela tinha sido dona de casa, então parecia estar arrependida por endossar a ideia de que uma mulher deveria cuidar sozinha das tarefas domésticas devido à sua criação. No entanto, não é normal denegrir mulheres com tais declarações. Claramente, era um problema do Mike individualmente, não dos meus sogros. Você não fez nada de errado. Você se importou comigo e me ajudou muito. Por favor, não se culpe, eu a tranquilizei. Eu não culpava meus sogros pela situação, então disse isso à minha sogra e saí da casa deles. Depois, por meio de um advogado, exigi compensação de Mike e Sarah. As evidências do caso deles eram sólidas, então o valor foi bastante substancial. Além disso, eu exigi pensão alimentícia de Mike. Ele resistiu, mas meus sogros não permitiram. Como resultado, tanto a compensação quanto a pensão alimentícia foram pagas conforme necessário. Além disso, parece que ambos foram pegos usando recursos da empresa de forma indevida, não apenas tendo um caso no trabalho. Depois que Mike e eu começamos a trabalhar em lugares diferentes após nosso casamento, ele frequentemente se encontrava com Sarah dentro da empresa. Eles intensificaram suas atividades, acreditando que não seriam flagrados. No entanto, o caso deles foi registrado pelas câmeras de vigilância da empresa. Consequentemente, ambos foram demitidos de seus empregos. Como Mike morava em uma moradia da empresa, ele foi despejado e tentou depender de seus pais, mas seus furiosos pais não permitiram. Agora, ele está lutando para pagar suas despesas, compensação e pensão alimentícia sozinho. Ouvi dizer que Sarah também foi despejada de sua casa e não pôde depender de seus pais, levando a uma vida difícil. Considerando como eles tinham me menosprezado, pareceu que a justiça alcançou aqueles que causaram problemas no passado. Com a ajuda dos meus pais, estou cuidando diligentemente do meu filho. Não tenho mais que lidar com tudo sozinha, então, mesmo que a criação dos filhos seja exigente, tenho mais espaço mental para respirar. Agora consigo dormir em paz e as olheiras sobre os meus olhos desapareceram. David, também, está levando uma vida tranquila após o divórcio. Inicialmente, eu tinha uma opinião positiva sobre o Mike, mas olhando para trás, percebi que ele era confiante, mas egoísta, e os sinais disso estavam lá. Refletindo sobre meu erro de julgamento, eu me esforço para garantir que nosso filho cresça saudável e feliz. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. Aproveita e compartilhe essa linda história, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Histórias Preciosas agradece pelo carinho.